Durante toda esta semana, vamos falar sobre integração de tecnologias, linguagens e representações. No Salto para o Futuro de hoje, nossos convidados debatem a integração de tecnologias com as mídias digitais. Para este encontro, convidamos a coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal de Pernambuco, Sônia Sete, que também é diretora de Tecnologia na Educação da Secretaria Municipal de Educação do Recife. A Superintendente de Educação à Distância e Continuada do Estado de Goiás, Lídia Pollack, e o professor do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação da Unicamp, José Armando Valente. Contamos ainda com a participação da professora Cenilda Teixeira, direto do Estado do Maranhão. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Integrar diversas mídias nas escolas ainda é um desafio para os professores. Um desafio que contribui nos processos de ensino-aprendizagem. Na reportagem, vamos conhecer projetos desenvolvidos em 2 escolas de Goiás. Projetos que mostram que a integração de tecnologias no trabalho pedagógico só é possível com o envolvimento de gestores e professores. No Colégio Estadual Jardim Balneário Meia Ponte, o meio ambiente é o ponto de partida de um projeto que integra diversas tecnologias. É o projeto Natureza, quem ama, cuida. Então a gente começou, percebemos que com o filme a gente conseguiria atingir um maior número de alunos. Então eles assistiram o filme Água, Dona da Vida, assistiram também História da Água, todos da TV Escola. E a partir desse filme, nós fomos verificar o nosso rio, que está bem, é a nossa história, a nossa realidade, está aqui pertinho da gente e que abastece praticamente quase toda a cidade de Goiânia. Nosso único abastecimento é o Rio Meia Ponte. Então devemos falar sobre isso para a população conscientizar que a gente tem que salvar o Rio Meia Ponte. Essa dinamização ela ocorre de maneira integrada. A rádio, o computador, a máquina fotográfica, que nós temos uma digital, né? A filmadora, os CDs. Essa é a minha função, fazer essa ligação dessas tecnologias, fazer com que a tecnologia sirva para o pedagógico. O carro-chefe do projeto é a Rádio Milênio, e na programação as questões ambientais nunca ficam de fora. Boa tarde a todos do Colégio Estadual. Estamos iniciando mais uma programação da Rádio Milênio. O tema de hoje é o meio ambiente. Com o uso da rádio, os alunos desenvolveram a capacidade de expor suas ideias, eles são incentivados a pesquisar no laboratório de informática aquilo que eles querem passar para os outros alunos, né? Eles têm a autonomia de divulgar os seus pensamentos dentro da escola. O objetivo maior é de buscar a pesquisa, o conhecimento, né, para poder conduzir o aluno à aprendizagem. E é lógico que na medida que eles pesquisam, que eles elaboram esse programa, eles vão estar levando e vão estar repassando para as demais turmas da escola, onde todos vão ter a condição de, através daquele programa, estar por dentro, né, do assunto trabalhado. Além de pesquisarem os assuntos para o programa de rádio, no laboratório de informática, os alunos também registram e divulgam as atividades do projeto, por meio de um blog. A gente guarda tudo que a gente fez até hoje no blog. Todo o Brasil vai conhecer nós, porque ele pode digitar, o site vai ver o nosso trabalho. Na Escola Estadual Alfredo Nasser, a integração de diferentes mídias vem sendo trabalhada com base no curso Uso de Multimídias na Literatura, oferecido pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da cidade. A proposta do curso é fazer com que o professor trabalhe a literatura nas unidades escolares, utilizando as diversas mídias existentes na unidade escolar.
e também criar uma rede colaborativa de aprendizagem. O que nós temos, que é a TV Escola, que é o computador, como que nós podemos explorar o laboratório, como que nós podemos usar a TV Escola, que recursos que tem, porque o livro também, que é um recurso, como que nós podemos explorar isso com os alunos, e mais do que nunca, como que nós podemos fazer com que os alunos, eles realmente manuseiem. No dia da nossa gravação, os alunos da professora Marilene participaram de uma atividade que integrou o livro e os computadores com o trabalho de sala de aula. Ela começou pela literatura. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Em seguida, os alunos constroem maquetes dos cenários das casas dos Três Porquinhos. E na etapa final da atividade, eles utilizam o laboratório de informática para elaborar desenhos que vão compor uma versão criada pela turma para a história, com direito ao narrador e à apresentação de slides. Eu desenhei com o Lobo tá fazendo bolo para a vovó. As tecnologias que eu utilizei, a forma que eu trabalhei esse projeto, foi para poder atender e agrupar o que cada um podia fazer, porque cada um tem uma determinada habilidade. Sônia, Lídia, Valente, muito obrigado pela participação. Obrigado. Lídia, desde 1999 você conhece bem esse projeto, né, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Houve um investimento muito grande em equipamentos, em máquinas, em tecnologia. Mas você diria que o investimento principal foi no ser humano, foi no professor? Eu acho que sim, é fundamental. Eu acho que o fato de nós estarmos podendo assistir a esse vídeo, ver essa experiência concreta, não é, de uso integrado das tecnologias, parte primeiramente de uma visão muito clara dos gestores, de uma política também que privilegia o sucesso do aluno na escola, a sua permanência, e com isso, então, nós temos um investimento nas pessoas, nós temos uma equipes muito boas. Esses programas têm nos dado a oportunidade de descobrir professores criativos, responsáveis, como foram as professoras que acabaram de falar. Mas nós tivemos o depoimento da diretora, da dinamizadora, que são pessoas, então, que trabalham com as coordenações pedagógicas, articulando, então, trabalhos integrados com as diversas disciplinas. Realmente, eu acho que não são as máquinas que integram. A integração maior vem das pessoas. Valente, você teve uma participação importante, né, na construção dessa situação que a educação hoje se percebe no estado de Goiás com a integração das tecnologias, né? O que mudou na sua visão a partir da implantação dessa metodologia de trabalho por projetos? Enfim, você vem acompanhando o trabalho, o que você pode nos dizer da percepção do professor, da forma como o aluno vem adquirindo conhecimento, enfim? Bom, o que foi interessante ali no projeto foi esse curso que procurou integrar não só as tecnologias, como os diferentes programas, como o Proformação, Proinfo, TV Escola, o programa do rádio, como já tinha em Goiás. Então, essa integração ela tem que ser feita não só no nível tecnológico, mas também, como a professora Lídia falou, das pessoas, da gestão. E esse curso que nós fizemos, ele foi importante no sentido de ele permitir com que esses professores do próprio curso tomassem conta dessas tecnologias e da integração e também dos programas, como eles também pudessem atuar com os seus colegas ou com alunos, experienciando isso que a gente estava falando. E o que é interessante, por exemplo, no TAPE, a gente nota que as professoras estão falando não só da integração da tecnologia, mas o conteúdo, que é muito importante, aí que fosse a sua pergunta, né, do resgate, da construção de conhecimento. Então,
para nós, a integração, o uso tecnológico, ele tem que estar a serviço de um trabalho pedagógico que ele tem que ser desenvolvido. Não podemos esquecer a parte do conteúdo, o aluno escrevendo, o aluno calculando, o aluno trabalhando e mostrando isso que ele está aprendendo por intermédio, representando isso por intermédio das tecnologias. Sônia, o que o Valente acaba de dizer, nós acabamos de ver no vídeo, né? Na medida em que a professora procurou fazer um trabalho com literatura, mostrou o livro, a partir do livro foi desenvolvendo ações no rádio, na internet, enfim, no computador. Quer dizer, isso mostra, é uma prova clara de que você não... O livro, por exemplo, ele vai ser uma ferramenta importantíssima também na construção desse saber. Na verdade, se a gente pensa bem, quer dizer, não existe, e se pergunta muito, né? Então, vamos perder o livro, quer dizer, vamos abandonar o livro, e a história mostra que a gente não perde, né, com os avanços tecnológicos, e sim se cresce, né, acrescenta. Então, se a gente tem o livro, ele continua válido, ele continua como um instrumento importante, e a ideia é justamente agregar novos recursos como o rádio, como o áudio, como a internet, como a TV, e isso tudo fazer, né, com que a gente possa, de uma forma muito mais rica, né, trabalhar essas questões pedagógicas. Um ponto também que eu vejo com importância é a questão do papel do gestor, né, como Lídia ressaltou aqui, que é justamente a visão, a importância que ele tem, né, na medida em que favoreça, né, dê as condições necessárias para que as tecnologias possam entrar no cotidiano, né, da escola. Então, a integração das tecnologias no projeto político-pedagógico, né, isso tem uma relevância muito grande. E cabe, então, à gestão e ao próprio modelo de gestão. E aí eu até ressaltaria uma fala, né, da professora, acho que Marilene, né, que colocou muito bem, quando ela ressalta, né, e explicita que a tecnologia deve ficar a serviço, né, da pedagogia, quer dizer, a serviço do pedagógico. E eu acho que, assim, a tecnologia, do modo geral, a gente tem que ter clareza e fazer com que ela sirva, né, para a qualidade de vida, né, e não seja algo, né, extemporâneo, e não aquela tecnologia, digamos, no papel da educação, aquela tecnologia que oprime ou a que liberta. Então, é um modelo de gestão que vai trabalhar e vai trazer isso. Vamos à primeira participação, é da Ciseni, de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Eu gostaria de cumprimentar a equipe do programa pela série e dar um abraço à distância à professora Lídia, que é a nossa representante de Goiás. A minha pergunta é, atualmente, várias escolas públicas e privadas têm disponível o acesso a diversas mídias para serem inseridas no processo de ensino e aprendizagem. Mas os professores ainda têm resistência com relação ao uso das tecnologias. Ele é muito preocupado com o conteúdo que tem que ser ensinado em curto período. O que fazer para quebrar essa resistência, sendo que, para o aluno, a tecnologia é muito atrativa? Boa noite e obrigada. Ciseni, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Lídia. Bom, a Ciseni, eu acho que é uma constante participante, eu acho que já faz parte deste programa, como nós comentávamos há pouco, e isso que eu acho que é muito importante. Vocês estão conseguindo, com o programa, fazer com que seja um comportamento, uma cultura já, não é um programa pontual que é visto somente algumas vezes. Quebrar as resistências, nós temos conseguido fazer isso. Eu acho que já melhorou muito a compreensão da escola, do professor, nesses últimos anos. Eu acho que Sônia e Valente devem ter tido depoimentos de outros estados, no início da implantação dos programas, não é? Eu tive a oportunidade de participar da implantação dos primeiros laboratórios em Goiás. E realmente, para algumas escolas, parecia ser um pesadelo. Para o próprio gestor, e eu acho que Sônia tem toda a razão,
a figura do gestor é muito importante. Aquilo vinha como se fosse uma tarefa a mais. Agora não, ele está compreendendo. Também há um movimento muito maior. As crianças estão se envolvendo e trazendo essa demanda para dentro da sala de aula. Eu acho que o nosso professor começou a compreender que só ler e escrever não é só produzir conhecimento. Ver imagens, compreender como elas são produzidas, o que é que há por trás delas, a própria TV aberta, né, de todos os dias, o senso crítico, né, que está por trás de tudo isso. Eu tenho a impressão que melhorou bastante. Ainda há, eu concordo com a Ciseni, é uma angústia, mas eu acho que nós temos avançado, né? Ganhando espaço. Interessante. A participação da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Boa noite, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como trabalhar a formação continuada do professor na utilização das tecnologias para que eles possam fazer a integração das mídias? Boa noite e obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Maria José. Valente. Eu acho que a integração vai acontecer com ele trabalhando com a tecnologia. Nós não podemos pensar que nós vamos esperar por intermédio de cursos, de leituras descontextualizadas de uma prática, que ele vai fazer essa formação continuada. E a própria tecnologia é extremamente importante nessa formação, porque é por intermédio dela que ele vai poder estar em contato com a tecnologia e, portanto, com informação. Agora, é importante nesse processo o mediador, as pessoas, e aí o papel da universidade na questão da formação, de modo que a gente consiga, nessa prática, incluir a parte da reflexão e a parte teórica para dar suporte a esse processo de formação. Então, é prática no trabalho e mais essa mediação por intermédio de especialistas que podem fazer a reflexão e introdução da abordagem teórica. Ok. Mônica? O Gutenberg Cavalcante, de Recife, quer saber como tem sido visto nas redes de ensino esse movimento de construção de novas competências pelos docentes no que diz respeito ao uso das novas mídias e na prática pedagógica. Perfeito. A Sônia também é do Recife, vai responder a pergunta do Gutenberg do Recife. Então, olá, Gutenberg. É um prazer, então, estar te ouvindo aí, né? À distância agora. Veja, eu encaro que está implantado, né, no país, pelo menos um embrião, né, se não todo, porque na verdade nós temos um país continental. Então, dizer que, né, já está espalhado, quer dizer, já há uma abrangência continental em termos dessa introdução, né, nas redes, nessa política, nessa intenção de se colocar as tecnologias a serviço da educação. Claro que existe um caminho, uma estrada muito ainda grande para que isso se universalize. Eu acho que a intenção é dar o acesso, por conta até do direito, né, de todos, mas eu acho que já foi colocado, já existe em todos os estados, né, programas de formação, né, de alguma maneira. Então, e os próprios professores já estão envolvidos em redes, né, já mantêm contato entre si. Então, eu acredito que, assim, sou otimista, né, com relação a isso, apesar de saber que num país da dimensão como o nosso e na exigência de recursos, porque tecnologia tem seu custo, né, muito caro, então a gente tem um processo aí. E volto, então, talvez para aquela questão que Lídia também reforçou, a questão da gestão. Então, desde a gestão a nível de governos, né, federais, ou a própria sociedade organizada, né, a sociedade civil, de alguma maneira, tem que se mobilizar, né, em cima dessa perspectiva. Perfeito. Vamos acompanhar agora a pergunta da Margarete, de Goiás. Pode falar, Margarete. Boa noite. Boa noite, especialistas, debatedores. Um abraço especial, professora Lídia. Eu falo do NTE de Anápolis, Goiás. Como nova forma de aprendizagem, há alguns CDs de jogos interativos que apresentam conteúdos das várias áreas temáticas. Gostaria que alguns dos especialistas comentassem sobre esses jogos no processo ensino-aprendizagem. Obrigada, boa noite.
Muito obrigado por sua participação, Margarete. Lídia, como é que vocês na Secretaria de Educação de Goiás estão trabalhando com jogos educativos, jogos interativos? É um pouquinho também da preocupação da pergunta da Margarete. Eu acho que essa era uma pergunta que o Valente estaria mais apto. Valente, então, pode responder essa pergunta, Valente? A Margarete de Goiás. Bom, os jogos ele tem duas finalidades. Ele tem informação, então ele pode ser uma fonte interessante de informação. E o outro, ele introduz um componente lúdico que é bastante importante no processo de ensino-aprendizagem. Agora, como nós estamos falando aqui, isso tem que estar a serviço de um processo pedagógico. Não é o jogo pelo jogo, não é a tecnologia pela tecnologia, mas isso tem que estar fazendo parte de um objetivo pedagógico. O que a professora quer conseguir com esse jogo, o que ela quer trabalhar com esse jogo, do mesmo modo que ela quer trabalhar com a parte tecnológica. Eu acho que é importante, a gente não pode descartar a questão do jogo, os alunos gostam desse trabalho, só que a maneira como a gente vê isso na escola não temos o que fazer, então vamos fazer um joguinho. Ou não temos o que fazer, vamos usar a tecnologia. E isso eu acho que acaba perdendo esse caráter para o aluno, né, que jogar ou que você trabalhar com a tecnologia é uma coisa séria. Lídia, você queria falar também a respeito desse assunto? Quando eu passei a pergunta ao Valente, é porque ele tem se preocupado muito, e nós temos aprendido muito com ele, sobre a questão da construção do conhecimento. E a orientação que a gente teve, que tem dado também, é de trabalhar de forma aberta, né? O jogo de vez em quando dá a impressão de ser o jogo fechado e pode cair nessa armadilha, né? Exato, de fazer a coisa pela coisa, o que não é realmente a orientação que é dada, eu acho que na maioria dos cursos de informática educacional das nossas escolas públicas. Perfeito. Vamos acompanhar agora a pergunta da Nazaré, do Rio de Janeiro. Olá, Nazaré. Boa noite aos colaboradores do Salto e aos colegas professores de todo o Brasil. Falo do Teleposto São João de Meriti, CEPAC, sou orientadora Nazaré, hoje com alunos do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos. Gostaríamos de saber como interagir com alunos reconstruindo a prática pedagógica e enfatizando a integração de tecnologias com as mídias digitais. Obrigada. Muito obrigado por sua participação, Nazaré. Sônia, você pode responder essa pergunta da Nazaré? Veja, eu acho até que assim, nós tivemos alguns exemplos, não é, nesse vídeo que foi mostrado aqui. Acho que a ideia de trabalhar com projetos, né, desenvolvimento de projetos, ele possibilita tanto assim, a riqueza de utilização dos diversos recursos tecnológicos disponíveis, e acho que assim, na medida em que há o interesse dos alunos, né, em que eles possam explicitar lá também os temas a serem abordados e a forma de se trabalhar isso conjuntamente, coletivamente, há espaços, né, muito fortes e muito ricos. Então eu acredito que assim, o trabalho com projetos ou outro tipo de atividades tendem, né, a garantir isso. E a formação dos professores numa metodologia, né, desse tipo, ou modelo de formação, se abordar, né, essas questões, eu acho que poderiam contribuir bastante, né, para essa possibilidade. Bem, vamos fazer uma rápida pausa no debate e voltamos já com a formação de professores para a integração de tecnologias. Até já.
A integração das diferentes mídias e recursos tecnológicos na escola dá uma nova dimensão à prática pedagógica. Formar professores para o trabalho nessa perspectiva de integração foi o principal objetivo do curso Formas Alternativas de Atendimento, realizado em 2004, numa parceria entre a Secretaria Estadual de Educação de Goiás e a PUC de São Paulo. Rádio, televisão e computador, somados a tecnologias como o livro e o quadro de giz, ganham cada vez mais espaço nas escolas. Mas além da utilização isolada de cada uma dessas tecnologias, a integração delas representa um caminho para que o professor possa atingir os objetivos pedagógicos. Todas essas tecnologias podem ser integradas e podem trazer contribuições efetivas ao trabalho pedagógico, tanto na prática do professor em sala de aula, como na formação deste professor para utilizar essas tecnologias em seu trabalho. Trabalho que, de acordo com a professora Beth Almeida, precisa ter objetivos bem definidos. Quais são os propósitos educacionais? Qual é o objetivo de determinada atividade pedagógica para compreender, então, como agregar, como incorporar as tecnologias a essas atividades e não sair com a tecnologia querendo encaixar a tecnologia em toda e qualquer atividade. O fio da meada, ele não está na tecnologia, o fio da meada, ele está na prática pedagógica e em sua intencionalidade. Quando o professor compreende muito bem o que ele está fazendo, e aí ele olha para a própria prática, ele tem uma visão crítica do que é que ele está fazendo, de onde ele quer chegar e também de qual é a potencialidade de aprendizagem de seus alunos. Essa aprendizagem pode ser enriquecida quando o professor cria situações que favoreçam o uso integrado das tecnologias. Formar professores para essa integração foi o principal objetivo do curso Formas Alternativas de Atendimento. Uma das propostas foi estimular a utilização integrada de programas como a TV Escola, o Programa Nacional de Informática na Educação, o PROINFO, e o Programa de Formação de Professores em Exercício, o PROFormação. Porque se esses programas não estão integrados entre si, além do professor pensar e ficar para ele a referência de que ora ele vai trabalhar com uma tecnologia, ora com outra tecnologia, que essas tecnologias não se integram numa única atividade, além disso, a formação que se dá na escola, ela é muito complicada quando cada um desses programas tem ações que são isoladas uns dos outros. O curso teve 180 horas de duração, 100 delas oferecidas na modalidade à distância. À medida que os professores formadores participavam do curso como alunos, eles montavam projetos pilotos de ação conjunta que eram desenvolvidos com outros professores das escolas da Secretaria de Educação de Goiás. Maricelma foi uma das alunas do curso e desenvolveu um projeto de trabalho com professores da educação de jovens e adultos. Porque, na verdade, nós temos hoje escolas de educação de jovens e adultos que têm laboratórios de informática e outras que não têm. Então, nós pegamos as duas realidades para poder comparar e ver como que nós poderíamos estar futuramente desenvolvendo e dando assistência para esses dois tipos de escolas. Para a pedagoga, o receio do trabalho com as tecnologias pode deixar de existir, mas... Eu acho que para deixar de existir, nós temos que começar a trabalhar mais de perto com esses professores. E estar mostrando para eles que hoje as novas tecnologias, elas estão aí para facilitar a atividade prática pedagógica do professor. E eles precisam perceber isso e alguns paradigmas precisam ser quebrados. Valente, a professora Maricelma fala em quebrar paradigmas. Isso significa que a prática pedagógica tradicional, em comparação com a prática pedagógica que leva em consideração o uso das tecnologias para se trabalhar por projetos, estamos falando de coisas bem distintas. Eu costumo dizer que basicamente a gente está colocando esse novo paradigma, como ela coloca, a Maricelma, de ponta cabeça com relação ao que acontece hoje. O ensino tradicional hoje, ele parte primeiro do conceito, depois a professora dá exercícios e exemplos de como pode ser usado esse conceito,
e em seguida vem uma série de trabalhos, que eu chamo de ações, tarefas que o aluno tem que resolver usando esse conceito. E não se faz muita reflexão sobre isso, porque é uma questão de acertar ou não o exercício que o aluno tem que resolver. Com essa abordagem do trabalho com o projeto, a atividade começa com uma ação do aluno, a ação do professor, e depois, no processo de fazer aquela atividade, se ele descobre que ele não tem um determinado conceito, aí então entra esse conceito na forma de ajuda, suporte que esse professor oferece, e com isso, então, entra, vamos dizer assim, a parte da conceituação e a reflexão sobre o resultado em vista dessa teoria. Isso significa que, do ponto de vista pedagógico, nós estamos começando com a ação e aí, no fim, vem a conceituação e a reflexão. E não hoje, né, que começa com um conceito e depois que entra a questão da ação, do repetir, né, do fazer por repetição. Esse paradigma é muito importante ser quebrado, porque se não for assim, o professor continua ainda colocando o conceito na lousa e não é isso que nós estamos fazendo. Não existe, vamos dizer assim, a passagem da informação como a gente está acostumado a ver o professor. Perfeito. Sônia, uma outra prática que você desenvolve em Recife, ligada à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura, diz respeito a um projeto que envolve informática que chega até as comunidades carentes, né? São pessoas que talvez hoje não estão em sala de aula, por diversas situações, mas que tem acesso à tecnologia, tem acesso ao vídeo, tem acesso ao computador, tem acesso à internet. Como é que está esse trabalho? Queria que você falasse desse projeto. Certo. Veja só, lá na rede municipal existe um projeto que se chama Escolas Itinerantes de Informática, que é o recife.com.jovem. E ele é voltado justamente para a juventude, né? E principalmente, né? E nós temos 6 ônibus, né, que são essas escolas itinerantes, equipados com laboratórios de informática, com conexão, né, à internet, e que são percorrem, né, as diversas regiões político-administrativas do município. São 6 regiões e, portanto, 6 ônibus, e cada um percorre essa região. O que é interessante é que esse projeto ele é bem articulado com as comunidades. Então, a Secretaria de Orçamento Participativo, por exemplo, tem um papel relevante nisso, que articula nas comunidades, nas plenárias, né, que acontecem nas comunidades, e a partir de uma própria demanda da comunidade é que esses ônibus atendem, né, a essas comunidades. E o trabalho que é desenvolvido nele, que tem a ver com a inclusão digital, ou seja, fazer com que os jovens tenham a oportunidade de se apropriar, né, dos recursos, né, da tecnologia, ele é associado a questões, digamos, que chamamos de pedagógicas, no sentido de que eles trabalham em cima de projetos que são do interesse do próprio jovem. Então, o grupo, né, define quais são aqueles temas que mais lhes interessam, fazem o resgate, por exemplo, da situação do bairro, da problemática existente numa determinada comunidade, e a partir dali eles desenvolvem e utilizam os recursos da tecnologia na medida em que sejam necessários, né? Como o Valente colocou bem, não é uma coisa de apêndice, é uma coisa de tem que usar o computador porque tem que usar, mas é uma necessidade, e a partir dali eles desenvolvem os diversos projetos. Lídia, do ponto de vista do investimento que se faz hoje em tecnologia, como também a sua importância no investimento em pessoas, isso está transformando a escola pública? A escola pública, você percebe que ela está ficando mais forte, com uma musculatura melhor formada? Essa escola pública, como é que você está vendo hoje? Eu sinto isso. Eu acho que a chegada dos laboratórios de informática, o uso da televisão de forma pedagógica. Veja, nós vimos a menina falando em câmera digital, não é? As escolas... E com um sorriso no lábio. Com um sorriso no lábio, como se dissesse, não é? Nós temos o aparelho. A maioria delas já conseguem adquirir também a filmadora. Por exemplo, nós em Goiás estamos agora, porque uma das integrações é o Vive e Reviva, que foi até alvo de uma série da semana passada. Nós estamos dando oficina de fotografia, oficina de roteiro para pequenos filmes, e nós já vamos dar uma oficina
para que os meninos possam filmando, eles possam fazer a montagem. Há software muito fácil, não é? Agora a tecnologia facilitou muito o trabalho, eles vão poder fazer os cortes e as montagens dos filmezinhos, das imagens, não é, que eles fizeram, eles vão poder editar. Então, eu acho que essas são coisas que chegaram para a escola e estão sendo um diferencial. Nós estamos saindo, por exemplo, agora da primeira Bienal do Livro em Goiás, e nela foi uma Bienal um pouco diferenciada porque ela trouxe meninos do estado todo para visitar os estandes. E nós tivemos então oficinas de blog, havia um dancinete Tô Agitando, então os meninos fizeram, eles baixam uma música, fazem uma paródia, depois no final eles dançam. Eu acho que é disso que eles e fazem com muita competência, com muita criatividade. Portanto, eu acho que a escola pública está, sim, se fortalecendo e as tecnologias estão ajudando. Perfeito. Vamos agora com a participação da doutora Senidalva, direto do estado do Maranhão. Olá, Marcos Gomes, professora Lídia, professor Valente, professora Sônia. É um prazer estar com vocês. Em relação à integração de mídias e essa articulação de criar laboratórios de informática no ensino fundamental, eu fui convidada para participar, para elaborar um projeto para inserir a informática no ensino fundamental do município de Coroatá, no ano de 2000. Foi uma experiência ímpar. Então, no momento, a escola, ela possuía 25 salas de aula e funcionava os 3 turnos. Daí dava para perceber que nós teríamos quase 3.000 alunos. E esses 3.000 alunos todos eles trabalharam no laboratório de informática. Então nós tínhamos 2 laboratórios com instrutores. Mas imagine qual foi o nosso maior problema. Foi conscientizar, quer dizer, os alunos estavam empolgados, a escola cresceu vertiginosamente o número de alunos que gostariam de estudar nessa escola, mas os nossos professores estavam um pouco receosos devido ao uso da tecnologia. Então, como a cidade não tinha pessoas aptas, nós buscamos de São Luís, então levamos professores daqui para ensinar essa disciplina, que era uma disciplina nova, e o resultado foi fantástico. Então, quando se fala em integração de mídias, eu acho que eu vou de encontro ao... Quer dizer, confirmo o que a professora Lídia fala. Eu acho que tem que ter integração de pessoas, porque a dificuldade maior, por exemplo, é claro que para que eu pudesse trabalhar bem com esses alunos, eu teria que trabalhar também os outros professores. Então, nós partimos do princípio de uma conscientização dos professores para que eles ficassem abertos a receber essa nova tecnologia. E isso é de suma importância para o desenvolvimento. Hoje nós estamos praticamente no 5º ano, 2005, nós já temos uma turma que saiu na 8ª série e que são, por exemplo, aproveitados em estágio, no comércio e que trabalham com a informática no ensino fundamental. Esse trabalho foi gratificante, é gratificante e eu fico feliz que as prefeituras tenham esse incentivo, que façam com que essas tecnologias elas sejam realmente inseridas no ensino público. Muito bem, a doutora Senidalva participando conosco, professor Valente, trazendo um elemento importante, né, que é 3.000 alunos que ela tinha nessa escola em Coroatá. Obviamente, não havia um computador para cada aluno. Né? Como é que você trabalha também essa questão da adequação, né, do ambiente, com o número de alunos, o número de professores, nesse relato que ela nos trouxe agora, que também deve se repetir em outras escolas, né? Bom, é sempre uma questão do cobertor curto, né? Não temos tecnologia para todo mundo, não é possível, né, cada aluno ter seu computador. E o que está acontecendo com a integração dessas tecnologias e, na verdade, uma parceria entre os professores e alunos, a gente está vendo muito isso, né, que os professores começam, como a Senidalva colocou, começam a trabalhar juntos e eu acho que
essa integração e o fato de estabelecer essas parcerias, né, entre professores e entre alunos, que nós vamos resolver a questão tecnológica. Porque nós não estamos falando do aluno sentado no computador 24 horas por dia, não é isso, né? Tem a questão do livro, tem a questão de você sair, como mostrou o tempo anterior, a criança vai ver lá o rio que passa perto da escola. Então tem todo o trabalho que tem que ser feito, onde a tecnologia tem um papel importante, mas ela não é o foco, né? Essa que o trabalho que nós estamos falando aqui, não é o foco que nós estamos centrados na tecnologia. A tecnologia é importante, porém o foco é o pedagógico, o trabalho do aluno realizando tarefas, o aluno fazendo coisas. Isso ele pode estar fazendo com o papel, com o livro, usando uma tecnologia num determinado momento, uma outra tecnologia no outro momento. E eu acho que o importante é que esses professores começam a trabalhar juntos, e nesse trabalho junto é feita uma utilização mais adequada dessa tecnologia, porque não é cada sala com o seu computador ou cada sala com a sua câmera, né, e isso fica quase que exclusivo, né, de uma sala ou de uma série. O que a gente está falando, o que a gente está propondo é justamente essa integração, que ela acontece do ponto de vista tecnológico, e ela tem que acontecer do ponto de vista pedagógico. Mônica? A professora Soraya Gadelha, do Teleposto Sesc de Fortaleza, diz que sem uma formação ou inserção adequada, os educadores não correm o risco de repetir práticas tradicionais utilizando a tecnologia. E aí eu gostaria de juntar a pergunta também dos cursistas de pós em Goiás. Que encaminhamentos pedagógicos seriam importantes para esses professores no que se refere à utilização integrada das tecnologias? Perfeito. Eu queria passar essa pergunta para a Sônia, para poder... Qual foi a professora? Tem a professora Soraya Gadelha. Soraya. Isso. Então, perfeito. É muito, acho que bastante pertinente, muito bem colocada essa questão, Soraya. Veja bem, é uma preocupação que se tem, que se deve ter, porque existe de fato uma tendência em que os professores tendem a repetir, quer dizer, qualquer estudante tende a repetir aquilo, né, que aprendeu na sua prática. E se a gente tem uma formação que ela é fragmentada, por exemplo, utilizando uma capacitação, uma formação apenas para um tipo de recurso tecnológico, depois um outro só para outro tipo de tecnológico, uma capacitação onde se trabalha a questão da teoria no momento, a questão da prática, né, do uso dos recursos tecnológicos em outro momento. Essa fragmentação toda tende a repassar na própria prática, né, do professor em sala de aula. Então, o ideal, de fato, que a gente vê é que o próprio processo de formação já traga para ele essas possibilidades desse momento, né, de integração. Então, que no processo de formação ele trabalhe, se aproprie, claro, das linguagens diversas, né, que existem a partir das mídias, mas que já utilizem isso, né, junto com os projetos pedagógicos de forma integrada. E também um modelo que a gente tem, por exemplo, lá na rede municipal, que a gente faz na capacitação, que é o do Recife, que é o modelo vivencial, nós chamamos de modelo vivencial, em que o professor, né, tem esse processo de formação, ele em sala de aula, com os alunos, os estudantes, e os professores multiplicadores, né, atendendo a esse processo. Então, ali ele está, na prática, né, exercitando o uso das tecnologias com o próprio trabalho dele, né, pedagógico, e integrando as diversas mídias. Temos mais uma participação, é da Rosa, de Goiás. Olá, Rosa. Boa noite, eu estou falando do teleposto da Secretaria Municipal da Educação de Jataí, e apesar de algumas colocações já ter sido esclarecida, mas eu gostaria de reafirmar minha pergunta, se é necessário propiciar ao professor uma vivência de aprendizagem que possa refletir o processo de reconstrução da prática pedagógica na integração das mídias, e de que forma isso aconteceria? Obrigado pela sua participação, Rosa. Valente, por favor. Nesse curso que nós fizemos, que foi falado anteriormente, do formação realizado pela PUC, a professora Beth mencionou, o processo de formação começa resgatando quem é esse aprendiz, né? O que ele sabe, o que ele gosta. E a partir daí, então, é feito toda uma reflexão sobre a sua prática, o que ele faz, o que a tecnologia pode ajudar
nesse processo, como que ele usa isso com seus colegas, como no caso do projeto piloto que a professora Beth Almeida mencionou. Então, é toda uma formação feita em cima de uma ação que o sujeito faz e a reflexão sobre o resultado que ele obtém. E num determinado momento, então, a gente vê a necessidade da questão teórica, da questão mais tecnológica, vamos dizer assim, ou mais pedagógica. Então, é um andar quase que atravessando, né, do pedagógico, do tecnológico, e assim, com isso, a gente vai formando, né, ou vai propiciando essas informações de modo que o sujeito possa construir a partir daquilo que ele traz, a partir da sua experiência, porque a gente não pode jogar fora essa experiência que o professor já tem. Né? Não é sentido a gente falar agora esquece tudo e passa a fazer uma utilização da tecnologia assim do ponto zero, né? Não é isso que a gente faz, mas resgatar quem é esse aprendiz, começa com esse sujeito que está aprendendo. Ok. Mônica? A Rosário Mota, do NTE de Santo Amaro, em Recife, diz de que forma vocês propõem uma intervenção na formação de professores para que esses possam mediar significativamente a construção do conhecimento dos educandos na perspectiva do uso das mídias integradas no processo de ensino-aprendizagem. São várias formas de intervenção, né, Lídia? O que você considera mais importante? Eu acho que é refletir. Eu acho que o Valente foi muito feliz nessa última participação. Mas eu acho que ter em mente sempre está desafiando a noção ou o conceito de aprendizagem. Nesse desenvolvimento dos nossos programas, eu sinto isso. Eu acho que de vez em quando nós ficamos com alguns modelos, algumas teorias ou até uma própria apropriação para mim é noção e não conceito do que, como eu aprendi, assim é que se dá a aprendizagem. E seria interessante ver o que é que a tecnologia mobiliza. Por exemplo, quando nós fizemos a implantação do Rádio Escola, hoje é um projeto de sucesso, não é? Se nós pudéssemos colocar a Rádio Escola em todas as escolas de Goiás, eu acho que elas todas ficariam muito felizes. Não dá, nós não temos equipamentos, mas, por exemplo, pensar que a escola, nós falamos muito em cidadania, em tomar a palavra, não é? O direito a expressar a sua opinião. Que meios nós temos dado na escola para que o menino possa se expressar, dizer o que ele pensa, aprender também até a falar de uma forma monitorada, em presença dos demais, defender as suas ideias, saber argumentar. Isso é muito importante, não é? Então, eu acho que cada uma dessas tecnologias mobiliza determinadas capacidades para as quais nós estamos prontos. E o professor tinha que estar atento a isso, não é? Há um mundo em torno do menino hoje, da criança, muito complexo, e ele tem que se sentir responsável por isso. Perfeito. Bem, no próximo bloco, nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje sobre a integração de tecnologias com as mídias digitais. Salto para o Futuro volta já.
O Salto para o Futuro está de volta. A integração de tecnologias com as mídias digitais é o tema do nosso encontro de hoje. E como já estamos na reta final do programa, nossos convidados fazem agora um balanço do debate. Sônia, suas considerações finais, o que você considera mais importante, reforçar as ideias, deixar aí para os nossos cursistas. Veja, eu acho que, como a gente já colocou de alguma maneira, o processo de inserção, né, e de integração do uso das tecnologias nas escolas, no cotidiano das escolas passam principalmente, né, pela figura do professor, não é, que é o mediador principal desse processo, e não somente a responsabilidade dele, logicamente, do gestor, como nós colocamos aqui. Então, cabe justamente a gestão, né, de uma instância se preocupar em promover as condições necessárias, né, para que isso possa vir a acontecer e que isso esteja integrado, permeando, né, o projeto político-pedagógico da gestão como um todo. Então, isso é fundamental porque as outras questões terminam se tornando, assim, possibilidades, quer dizer, meios para alcançar, né, essa proposta. Então, desde a infraestrutura, né, por exemplo, se falou aqui na questão da quantidade de computadores para número de alunos e tudo, então existem, né, experiências, enfim, sugestões, alternativas. Lá no Recife mesmo a gente tem experimentado em algumas escolas a você fazer um espaço integrado dessas mídias, quer dizer, não só a integração se dá no momento da formação, não é, ou na utilização em determinadas situações de projetos, mas no próprio espaço onde você tem uma biblioteca, o vídeo lá, né, televisão e vídeo e tudo, e computadores com internet. Então, as crianças, os jovens, eles circulam por ali, utilizam os diversos recursos na medida de cada uma das ações. Então, é nesse sentido que eu vejo que é um caminho, tá? Tá ok, Sônia. Muito obrigado pela sua participação. Lídia? Olha, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu estou ao lado de duas pessoas que ajudaram os professores de Goiás a melhorar no uso das tecnologias. Sônia, que coordenou um programa de especialização, e Valente, que tem, e ambos, não é, vieram também ao longo desses anos participando, quer de seminários e tudo mais, e com os quais nós aprendemos muito. Eu chamaria a atenção, como Goiás foi foco, de dizer que é muito gratificante esse trabalho. Eu diria a todo e qualquer professor que se interesse pelo uso das tecnologias, que incorpore, não obrigatoriamente na sua prática, mas pelo menos que considere como um elemento a mais que ele tem para desenvolver a aprendizagem dos seus alunos. É fundamental que a gente se coloque no contexto atual. Eu acho que o boletim, não é, que foi elaborado para esta série, traz muito bem o contexto no qual as tecnologias estão sendo inseridas no mundo todo. E me chamou muita atenção a questão, por exemplo, de nós sabermos as fontes, como é que elas são produzidas, a veracidade das informações que elas trazem, a formulação, por exemplo, do pensamento imagético. Então, eu acho que vale a pena. Tá certo. Muito obrigado, Lídia. Valente. Bom, Marcos, eu acho que nós falamos aqui em diversas coisas. Nós falamos em mudança de paradigma, nós falamos em integração tecnológica, em integração da tecnologia a serviço do pedagógico, nós falamos da formação do professor. Eu não queria deixar assim, não queria passar essa ideia que nós estamos jogando, na verdade, um caminhão de areia, né, nesse professor. Porque é um processo que o que precisa, como a professora Lídia disse, o professor estar com vontade de aprender e querer participar desse processo que já está acontecendo, né? Nós estamos aqui dando exemplos, aí os vídeos mostram diversos exemplos de atividades que já estão acontecendo, integrando essas tecnologias. Agora, o que o professor não pode é ficar olhando essa piscina e não querer colocar a mão na água. Eu acho que isso é o problema que a gente tem que evitar. O que tem que fazer? Tem que
se molhar. Não tem jeito de aprender a nadar se a pessoa não se molhar. E eu acho que tem muitas pessoas hoje que podem ajudar, que podem colaborar com esses professores, de modo que eles possam partir para essa nova abordagem que nós estamos colocando aqui. Porque é muita coisa mesmo. Se a pessoa for ouvir que nós estamos falando de muita coisa. Mas, na verdade, começa com a aprendizagem dela, começa com o que ela já conhece e ela vai gradativamente integrando. E uma coisa que foi muito importante a gente ver nessa Bienal do Livro em Goiás, que a gente teve presente lá, foi ver alunos que nunca tinham mexido com o computador chegar e em 2 horas ele faz um trabalho fantástico usando a tecnologia. Perfeito. O Salto para o Futuro de hoje termina por aqui. Eu agradeço as presenças da Sônia Sete, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal de Pernambuco e também diretora de Tecnologia na Educação da Secretaria Municipal de Educação do Recife. Da Lídia Pollack, superintendente de Educação à Distância e Continuada do Estado de Goiás. E do José Armando Valente, professor do Departamento de Multimeios e Mídia e Comunicação da Unicamp. Eu agradeço ainda a Genidalva Miranda Teixeira, doutora em Engenharia Elétrica, que participou direto do estado do Maranhão. No Salto de amanhã, vamos debater a importância das tecnologias para uma gestão democrática. E para acompanhar a série Integração de Tecnologias, Linguagens e Representações, leia também os textos do boletim. Se você ainda não tem, acesse a página do Salto no endereço www.tvebrasil.com.br/salto. Até amanhã.